Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom. Mais uma vez aqui estou colocando diante de vocês uma situação que eu julgo ser interessante e ao mesmo tempo eu creio que esse comportamento vai dar aos irmãos a capacidade de fazer a escolha daquilo que nós podemos ser útil. Nós temos vivido um momento muito difícil da humanidade e da sociedade de uma forma geral. Há um sucateamento das escrituras e um sucateamento da educação no meio do povo. Nós vemos hoje muitas pessoas usando os meios de comunicação da internet para falar algumas coisas dos quais muitas vezes não tem nem entendimento e compreensão sobre o assunto. Eu me refiro às Santas Escrituras. Então, como nós temos visto essa decadência e essa completa corrupção dos valores bíblicos, nós nos sentimos na obrigação de nos levantar em nossa geração e usar esse veículo que nós temos usado. A nossa última aula foi Arte do Relacionamento, fizemos 12 aulas. Agora nós estamos com o intuito de deixar você escolher qual é a próxima aula. Nós temos 5 pontos que nós vamos deixar assim estabelecido para você escolher. Alguns irmãos vão poder escolher via WhatsApp, no grupo da Arte do Relacionamento, a qual alguns estão lá inscritos e fazem parte. Outros, por sua vez, não estão lá, mas vão poder fazer essa escolha ou via chat ou aí nos comentários. Você vai poder fazer isso, ou até mesmo no link que a Rebeca possa colocar para você clicar e fazer essa escolha. Quais são os tópicos que nós vamos abordar ou, de alguma forma, dar a você a escolha para que possamos estudar e examinar? A gente já vai falar dos 5 tópicos. E aí, antes disso ser feito, eu queria ler com vocês um texto em Hebreus para que você possa entender que a própria Escritura define que existem assuntos e assuntos. Existem assuntos de relevância, ou seja, assuntos que devem ser ensinados para grupos de pessoas maduras na fé, e existem outros assuntos que a Bíblia diz e declara que são bases fundamentais pelas quais todo cidadão do reino precisa ter como entendimento e compreensão na sua vida. Então eu queria ler com vocês, e peço que se você tiver um exemplar da Bíblia, me acompanhe para confirmar se de fato estou lendo de acordo com as Escrituras, lá na Epístola aos Hebreus, carta escrita, leva o nome Hebreus, no Novo Testamento. Em especial, queria que você abrisse aí no capítulo 5 desse livro chamado Hebreus. Capítulo 5, verso 11 diz: A respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes se tornado tardios em ouvir. Verso 12: Pois com efeito, como devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, o tempo que você está na fé, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Notou? Leite e alimento sólido, duas coisas diferentes e distintas que o autor da Epístola dos Hebreus define. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, que é um tipo de ensino bíblico, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades. Aquilo que entendeu está agora sendo praticado e não apenas entendido. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí, continuando o capítulo 6, diz assim, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, o leite, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Então nós temos um ensino que deve ser aplicado dentro da igreja sobre arrependimento de obras mortas. Também devemos ensinar sobre a fé em Deus. Verso 2, também devemos ensinar, e o ensino de batismos, no plural, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo na morte de Cristo. Ou talvez o ensino de imposição de mãos, ou talvez de ressurreição dos mortos, ou do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ok, até aí. O que nós podemos ver nessa descrição? Que o autor define que nas Escrituras existe ensino, existe explicação, existe estudo de coisas que ele declara ser leite. É o alimento básico para o desenvolvimento de alguém que aceitou Jesus de pouco e precisa desenvolver a sua fé. Mas existe também alimento sólido. E o alimento sólido são para aqueles que já praticam o que aprenderam, têm a sua faculdade mental exercitada na prática daquilo que aprendeu, ou seja, ele não tem apenas volumes de estudos guardados em casa de apostila. Ele ouviu, aprendeu e agora está praticando. É um outro nível.
Mas com respeito ao alimento sólido, se fôssemos analisar, não é o caso, ele está falando sobre sacerdócio. Eu li a partir do verso 11, mas o verso 10, 9 e 8 falam sobre o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. O sacerdote que Jesus hoje utiliza e executa à direita de seu Pai, cuja igreja é um reino de sacerdote. Sobre esse assunto, do qual Deus falou de muitas formas e maneiras, usando sombras e metáforas do Velho Testamento, como a construção do tabernáculo, como as peças do tabernáculo, as ofertas dentro do tabernáculo e tudo aquilo que faz parte do tabernáculo, lança a luz perfeita. Em Cristo, cabeça, sumo sacerdote e o corpo, que é a igreja. Esse assunto ele é extremamente poderoso e profundo. Esse, sim, é um alimento sólido, é um alimento para adultos que de fato querem praticar a fé e não apenas observar e dizer eu tenho conteúdo e não pratica. Lembra que Tiago declara que a fé sem obras é morta, é inoperante. Mas você percebe também que o autor no capítulo 6 diz que existem princípios básicos da fé. Ele fala de imposição de mãos, fé salvadora. Ele fala de arrependimento de obras mortas, batismos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Tudo isso que o apóstolo ele relata que deveríamos estudar e aprender, ele separa como leite, princípios básicos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos uma época tão complexa em relação ao ensino bíblico que grande parte da igreja que hoje frequenta quatro paredes não conhece essa doutrina básica. Porque se conhecesse, por exemplo, arrependimento de obras mortas, você não viria tanta gente dando tanto escândalo de obras carnais pecaminosas. Se de fato aqueles que estão dentro da casa de Deus entendessem aquilo que aprendem e exercitam a faculdade mental, com respeito aos batismos, não haveria tanto comportamento maligno em nosso meio que dizemos ser cristão ou crente ou evangélico, não importa. Então, por causa de toda essa parafernália maligna e diabólica, esse ataque de demônios, trazendo doutrinas de corrupção na própria igreja, a gente se sente no dever, como disse na Epístola de Judas, capítulo único, quando Judas declara, quando eu estava para escrever a respeito da fé salvadora comum, me senti obrigado a levantar-me para lutar contra a fé verdadeira, para lutar trazendo o ensino e a doutrina que provém do coração do Pai, porque certos indivíduos adentraram dentro da casa de Deus, trazendo toda espécie de corrupção. Hoje é muito comum as pessoas pregarem a visão de Balaão, por exemplo, a doutrina de Balaão, às vezes a revolta de Coré ou o comportamento de Caim, são características que inclusive o Espírito Santo alerta que nos últimos dias haveria de aflorar em demasia no meio que nós chamamos de crente, ou como falei, cristãos. Eu quero que você entenda que o meu papel, usando essa ferramenta, esse veículo que é o YouTube, é apenas de alguma forma contribuir para o crescimento e o entendimento da sua vida cristã de fé. Fazer você entender que ser cidadão do reino dos céus é de fato cumprir o que está escrito. Quando Jesus revelou a Paulo dizendo, olha Paulo, eu te envio aos gentios, somos nós, para abrir os seus olhos das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder do Deus vivo, para que eles possam entender de fato o que é a obra de Cristo e aquilo que foi alcançado na cruz por meio da redenção. Então eu separei aqui 5, vamos dizer assim, assuntos que nós podemos tratar na próxima oportunidade que veremos de ter toda sexta-feira. Nós terminamos na última sexta-feira a arte do relacionamento, que foram 12 aulas, foram 12 vídeos que se encontram aí no canal da IAS. Você, por exemplo, que tem problemas de relacionamento entre pai e filho, filho e pai, você ovelha e pastor, você esposa e esposo, eu te aconselho, estude desde da primeira aula, lá a primeira aula número 1, 2, 3, eu tenho certeza que se você levar a sério esse estudo, você vai ser edificado. Outra coisa importante, que eu não posso nunca esquecer no vídeo, nós já somos, se eu não me engano, 537 pessoas inscritas no canal. Quanto mais pessoas nós podemos alcançar, mais nós sabemos que as pessoas poderão ser edificadas, elas possam crescer no entendimento e, mais do que tudo, desenvolver sua própria fé. Então, passa o link desse canal, aponte esse canal para alguém que você ama, para que possa aprender a respeito da fé. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que a gente tem estudado aqui, ensinado, muita gente cobra para você receber. Muita gente faz por apenas R$299. E eu te digo mais, talvez não tenha a qualidade daquilo que Deus tem separado para você poder ter gratuitamente. Então não custa você levar outro irmão
a entender e compreender a obra de Deus, como você está tendo a oportunidade de fazer. Você pode, você mesmo, fazer esse julgamento, essa avaliação. Está sendo útil a você? Está te edificando? Então, por favor, reparta o pão com o faminto, reparta o pão com aqueles que muitas vezes estão dentro de uma igreja de 4 paredes e estão comendo palha. Então, dê essa oportunidade. Então, nós separamos 5 tópicos que você vai escolher. Vai ser você que vai dizer assim, eu queria estudar sobre isso. O maior número de votos vai ser aquilo que a gente vai começar a ensinar e meditar junto com vocês, certo? Então, vamos lá? O primeiro tópico que nós vamos colocar para você escolher é festas do Senhor, as festas fixas do Senhor, os moedins do Senhor. Você vai marcar, eu quero estudar sobre as festas fixas do Senhor. Quais são essas festas, pastor? São aquelas pelas quais o Senhor revelou a Moisés para que a nação de Israel pudesse praticar de forma anual. Ela começa com peça em Páscoa, passa por pães asmos, primícias, Shavuot, Pentecostes, falam-se de Yom Teruah, depois Yom Kippur e por fim a festa do tabernáculo. Por que estudar as festas? Porque as festas são os tempos determinados por Deus. Foram através das festas que Deus estabeleceu é que tudo acontece profeticamente segundo a vontade de Deus. Por exemplo, na festa da Páscoa, onde o cordeiro foi imolado em Êxodo capítulo 12, para colocar o sangue nos umbrais dos hebreus dentro do Egito, nessa festa Jesus morreu como Cordeiro de Deus. Nessa mesma festa ele também se apresentou com pães asmos. Ele também da mesma forma ressuscitou na mão do terceiro dia como primícia. Então, se a gente estudar profundamente, a gente vai entender muita coisa. Inclusive, vamos entender o período até do arrebatamento. Bom, essa é a primeira, festas fixas do Senhor, os moedins. Nós temos também princípios elementares da fé. Princípio elementar da fé é exatamente o que nós lemos em Hebreus. Princípios básicos. Falar sobre justificação, santificação, regeneração, adoção, tudo aquilo que Cristo na cruz conquistou para nós, que a maioria dos cristãos, infelizmente, não são educados. Eles vão para a igreja para ouvir que Jesus andou sobre as águas, que Jesus curou, que Jesus libertou, e de fato ele fez. Mas ninguém consegue desenvolver a fé apenas ouvindo palavras de estímulos para ter fé. Nós precisamos compreender aquilo que de fato Jesus nos entregou gratuitamente e nós adquirimos pela fé na cruz do Calvário. Esse assunto fala sobre isso. São princípios elementares da fé. Repito, justificação, santificação, regeneração, redenção, adoção, tudo isso é falado nesse ensino. Terceiro ensino, a doutrina do juízo eterno e ressurreição. O que é a doutrina do juízo eterno e ressurreição? Está dentro dos princípios elementares. Juízo eterno, o que vai acontecer, por exemplo, com a alma daquela pessoa que morreu sem Cristo? O que acontece com a alma daquela pessoa que morreu em Cristo, mas ainda não se consumou tudo? O que vai acontecer com aqueles que de fato estão em Cristo? Tudo isso é respondido. Como é que opera-se a ressurreição? Ressurreição existe, é verdade? Tudo isso pode ser abordado nesse terceiro tópico. Quarto tópico, os dons do Espírito Santo e a menorá. Esse assunto nós colocamos porque entendemos que a igreja está num ciclo muito importante. Nós estamos num ciclo, o reino dos céus em nós. Então, é um assunto pertinente, porque a menorá, se você não conhece, é o castiçal, né, o candelabro. Ele é um objeto que Deus mandou Moisés confeccionar, colocar dentro do templo. Nós, inclusive, temos uma pequena aula, uma única aula no nosso canal, escrito menorá, mas é muito curtinho ali o assunto. Nós queremos, sobre esse assunto, estender, mostrando na menorá cada ponto, o ouro, as suas hastes, tudo aquilo que ela representa, o azeite dentro, a queima, apontando de fato para o poder do Espírito Santo, para quem é a pessoa do Espírito Santo nos seus dons, ok? E por fim, a quinta, vamos dizer assim, o quinto tema seria os anjos e hierarquias celestiais. Esses dois últimos temas nós colocamos por causa do ciclo que nós estamos vivendo aqui na igreja local, que é um ciclo que nós iniciamos no período de carnaval com a igreja, e nós entendemos que esses assuntos são pertinentes também para esse momento. Então, anjos e hierarquias celestiais. O que nós vamos falar em anjos e hierarquias celestiais? Anjos existem à luz da Bíblia. A Bíblia fundamenta que anjos de fato são seres verdadeiros e reais. Eles existem hoje. Como é que isso funciona no mundo espiritual? Como é que é a divisão hierárquica? O que são querubins, serafins e arcanjos? Existem arcanjos? Como é que são os principados e potestades? Como dominam? Como executam? Tudo isso pode ser algo que nós possamos meditar para que nós possamos entender melhor o que nós estamos vivenciando, principalmente em nossa nação, que está numa guerra espiritual sem precedente, para que venha a ser definido um governo anticristão ou um governo do reino dos céus. Bom, feito essa observação, repito quais são as 5 características ou temas que você vai escolher para que
uma delas vai sair vencedora e a gente vai trabalhar com ela durante um tempo. São elas: qual estudo? 1. Festas fixas do Senhor. 2. Princípios elementares da fé. 3. A doutrina do juízo eterno e a ressurreição. 4. Os dons do Espírito Santo e a menorá. 5. Anjos e hierarquias celestiais. Bom, por que nós estamos, mais uma vez, repito, dando essa oportunidade de você escolher? Porque nós entendemos que a gente precisa ver qual é a necessidade do grupo que nós estamos tendo a oportunidade de ensinar. E esse grupo vai nos apontar qual é o caminho que ele anseia, que ele deseja. E de certa forma de poder ser útil com qualidade. Útil porque nós estaremos fazendo um trabalho, e qualidade que a gente entende que vai atender uma necessidade de todo o grupo. Certo? Então, esse dia de hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aqui fazendo e propondo essa ideia a você. Nós não teremos o início de uma aula até que você possa fazer essa escolha. Peço a você carinhosamente, não demore a escolher. Faça isso logo agora, hoje. Você vai ter as ferramentas e a oportunidade de fazê-lo. Escolhi uma desses 5 tópicos. E aí nós vamos estar avisando qual foi o tópico vencedor e o que a gente vai estar trabalhando ao longo desses dias que estarão vindo aí pela frente. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de você poder me ouvir. Obrigado pela oportunidade de poder entrar na tua casa ou no teu celular. E eu espero em Deus cada dia mais poder ser útil. Mais uma vez, friso a ideia. Vamos lá, coloque o link desse canal, aponte o canal para um irmão, uma irmã que não conhece o ensino bíblico com mais profundidade, aquela irmã, irmão que gosta de estudar a Bíblia e gosta de aprender a Escritura, dá ele a oportunidade de ouvir alguma coisa que possa edificar a sua vida, tá bom? Eu espero que os irmãos façam a melhor escolha e que nós possamos ser úteis ao longo desses dias que hão de vir. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Shalom.